Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da programação de quinta. E por enquanto o nosso site está ficando desse jeito e nós vamos transformar ele nesse site que está aqui, ok? Só para lembrar, hoje nós iremos trabalhar com a parte de contatos, montando formulários para a web. E nós vamos trabalhar também com tabelas, vamos montar essa tabela aqui. Essa vai ser a nossa missão de hoje, tá bom? Então, já para não perder tempo, vamos começar montando esse formulário aqui. Vou entrar lá no meu Sublime, tá? E por enquanto nós só temos poucas páginas criadas e vamos criar agora a nossa página que nós faremos o contato, que é o contato.html. Podem ver que ele não existe aqui ainda. Vamos fazer assim, nós já temos algumas páginas prontas. Vou fazer o mesmo esquema que eu sempre faço por enquanto. Vou copiar o conteúdo, vou criar um novo arquivo e vou colar esse arquivo lá dentro. Vou salvar ele com o nome de contato.html, tá? E vou remover tudo que não for útil para mim. Por exemplo, aqui o barra de navegação é essa seção que está aqui dentro. Eu vou remover e vou deixar apenas a outra seção para a gente continuar o nosso trabalho, tá? Então, aqui é a seção principal, é onde tem o conteúdo da nossa página, como se fosse essa parte aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima, só para lembrar, nós temos o nível games, que é essa parte aqui. Nós temos o menu de opções, que é essa parte aqui. E agora nós temos aqui a parte de contato. Eu vou salvar essa atualização e agora vocês podem notar que se eu atualizar, o contato já existe. Por enquanto ele só está mostrando o footer. Nós vamos fazer a parte de dentro do nosso conteúdo, tá? Para montar um formulário, a sintaxe principal é utilizar o comando form, tá? Só que nós vamos fazer uma estruturação para deixar ele bem organizado, esse nosso formulário, tá? Notem que o meu primeiro formulário aqui, que é o que nós estamos copiando, ele tem dois setores, um de dados pessoais e um da mensagem propriamente dita. Esse item aqui nós chamamos ele de field set. Então vou adicionar aqui um field set e vou colocar uma legenda nele, tá? Então vou colocar aqui dados pessoais. Só para salvar e ver como é que ficou a atualização, nós já criamos aqui um setor para dados pessoais. Então vamos continuar aqui embaixo, tá? Qualquer item do formulário você tem que ter o elemento form, que nós já até comentamos isso ainda agora. Vou trabalhar antes do section, vou iniciar ele e vou terminar depois. O form tem alguns parâmetros que são interessantes para a gente, tá? Um deles é o action, que vai ser a ação desse formulário. Por exemplo, se você quiser criar uma página de resposta para, por exemplo, seus dados foram enviados com sucesso, você coloca resposta.html. Eu não vou criar essa página, mas se você quiser criar uma página só para dizer que foi enviado, esse formulário não vai enviar nada, a gente apenas vai aprender a fazer ele. Futuramente, tendo uma aula de PHP, alguma outra coisa, eu ensino como registrar no banco de dados, como fazer algum elemento mais interessante com o nosso formulário. Mas é importante que você saiba como estruturar ele. Existe também o método, tá? Existe os principais, o post e o get. Também não vou trabalhar com o método, porque não é útil para essa nossa aula de hoje. Posso até mostrar um exemplo futuro para vocês verificarem na nossa aula extra, tá bom? Então coloquei aqui dados pessoais. Nós temos aqui nome, e-mail. Podem notar que isso aqui está totalmente alinhado um com o outro, tá? Só o assunto aqui que fugiu um pouquinho do nosso alinhamento, mas vou ensinar como é que se alinha, que isso é uma dúvida que muitas pessoas têm pela internet. Vou criar isso aqui dentro de uma div e vou chamar de class e vou chamar de formulário. Tá? Então todos os objetos que eu for colocar do meu formulário eu vou colocar dentro de uma div e vou botar essa classe como formulário. Notem que antes do nome, da pessoa poder digitar o nome, nós temos aqui um campo chamado nome. Esse campo é um campo do tipo label, tá? Eu vou deixar ele por enquanto só como label e vou botar dentro dele nome 2 pontos, tá? E aqui do lado direito, que é essa outra parte onde as pessoas vão digitar as informações, tá? Nós temos um input, ou seja, um campo de entrada.
Vou chamar aqui de input. É um tipo... Que tipo de dados que eu estou esperando receber ali no nome? Estou esperando receber uma entrada do tipo texto. Então eu vou colocar aqui input type text. Como não se fecha um input, vou colocar uma contrabarra aqui antes de fechar ele. Teoricamente, se eu atualizar a minha página que eu estou criando agora, ele colocou o nome e colocou o input. Então, por enquanto está certo. Ainda não está estilizado como está esse outro aqui. Também nem botei aquele contato. Vou até colocar agora, antes de começar o nosso trabalho. Vou botar aqui H1, escrever contato. Salvei só para atualizar aqui. Já está escrito contato. Então vamos continuar nosso trabalho aqui. O que é importante? Nós temos vários elementos que vão ficar do lado esquerdo e alguns outros vão ficar do lado direito. Todos que ficaram do lado esquerdo, nós vamos colocar dentro com uma classe. Vou chamar aqui de form esquerdo, form esc, tá? De esquerda. E todos que ficaram do lado direito, vou chamar aqui uma class e vou chamar de form direito. Tá? Por enquanto só estou trabalhando utilizando a nossa classe. Uma outra coisa que é importante também é que notem que nesse formulário está escrito assim, ó, digite aqui o seu nome. E aqui não está. O nome desse recurso é placeholder. Então eu coloco aqui, digite o seu nome. Quando eu salvar e atualizar, já apareceu escrito lá para mim. Outros elementos como name eu não vou utilizar. Só vou utilizar um outro que vai ser muito importante aqui para mim, que eu vou chamar de ID. Como esse aqui é um identificador para o nome, eu vou utilizar aqui o ID, nome. E olha que bacana, dentro do label, se eu digitar for e colocar o mesmo ID que está aqui, que nesse caso é nome, olha o que vai acontecer. Quando eu salvar, vou atualizar aqui, se eu clicar aqui no nome, nota que ele já colocou automaticamente o nosso cursor ali para trabalhar. O que é importante isso? O pessoal está na web, né, através do celular, quando clicar aqui sem querer, ele já vai vir para cá. O próximo passo agora é a gente trabalhar montando o e-mail. Tá? Eu vou fazer assim, eu já tenho o meu formulário pronto aqui do nome. Então embaixo eu vou colocar, copiei e colei, ou dou um Ctrl Shift D no Sublime, e eu continuo aqui com a classe legal, formulário, a classe do lado esquerdo form esc, só que aqui não vai ser nome, vai ser e-mail, e aqui também a pessoa vai digitar o e-mail dela. Aqui embaixo o tipo já não vai ser mais texto, vai ser tipo e-mail. O que acontece quando eu coloco o tipo e-mail? Se a pessoa tentar enviar esse formulário, ele não tiver o arroba, não tiver o ponto, ele não vai permitir que seja enviado, vai pedir que a pessoa coloque um e-mail válido, tá? Então acertando aqui o placeholder também, e o ID também coloquei como e-mail. Salvei, atualizei, já tenho ele aqui. Como não tem um botão, não tem como fazer esse teste agora. Tá? Eu poderia até colocar, mas eu vou deixar para o finalzinho. O próximo item é a idade. A idade, se eu digitar qualquer texto, ele não está permitindo, apenas números. Então como é que eu faço para colocar a idade apenas com números? Selecionei aqui, colei e vou fazer quase a mesma coisa. Só que como aqui é só números, o tipo dele vai ter que ser number. Mas vamos trabalhar aqui primeiro com for. Botei aqui idade. Botei idade aqui também. O tipo vou botar aqui como number, conforme eu falei. Digite aqui a sua idade. Aqui também faltou um espaço. E o ID eu tenho que botar o mesmo que eu utilizei no for lá em cima, coloquei idade. Então aqui várias letras ele não está indo. Apenas se eu digitar números. Tá? Vamos lá. Próximo passo. Aqui depois da idade eu tenho sexo masculino ou feminino. Vou praticamente fazer a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui um label, o sexo. Nesse caso aqui não vou utilizar o for, vou deixar ele em branco. Só que aqui
eu vou ter que utilizar dois inputs, porque a pessoa pode clicar tanto nesse quanto nesse daqui, tá? Tanto no masculino quanto feminino. Então coloquei aqui só um título com esse form esquerdo, e aqui eu vou criar uma outra div para toda aquela parte lá que vai ser o meu form direito. Aqui embaixo eu vou fechar essa div, que eu não posso esquecer. Vou começar primeiro com o input, tá? Vai ser aquela bolinha que a pessoa só pode marcar uma das duas opções. Esse input aqui nós chamamos de botão de rádio. Então vai ser tipo rádio, tá? Por que rádio? Só pode escolher um. Você quando está no rádio só pode escolher uma estação. Não tem como você trabalhar com mais de um ao mesmo tempo. Não vou trabalhar com placeholder. E esse aqui tem uma coisa que é importante. Eu vou ter que colocar um name para ele. Esse caso aqui o name vai ser sexo, tá? E o certo seria eu trabalhar também com valor, tá? Mas eu não vou trabalhar com valor nesse caso aqui não, só se a gente trabalhar um pouquinho mais à frente com o PHP, porque o valor que vai ser enviado, no caso masculino ou feminino. De qualquer forma, vou botar aqui um ID masculino, tá? E eu posso colocar aqui embaixo um label, tá? Eu vou botar um for aqui para ele marcar a opção masculino. Aqui dentro vou escrever masculino, tá? Então eu já fiz aqui todo ele para o masculino, vou copiar e colar e vou trabalhar agora como feminino. Vou botar aqui feminino. Feminino. Muito bem. Se eu salvar e atualizar aqui, o que vai acontecer? Tem o sexo, tem o masculino e tem feminino. Não esquente a cabeça em um ter ficado embaixo do outro. No final vai dar tudo certo, tá? Então, vamos lá. Por último, o telefone. A pessoa vai poder digitar um telefone aqui qualquer, tá? Esse telefone, eu trabalhei ele como se fosse um texto comum. Então, vou pegar aqui o nome, tá? Vou copiar e vou colar ele aqui embaixo, tá? E vou fazer quase a mesma coisa, ó, for telefone, tipo vai ser o nome, né? A legenda vai ser telefone. O tipo eu posso colocar ele como tel. O HTML5 ainda não está tão bem resolvido ainda com ele, tanto que a gente precisa de um framework para botar uma máscara melhor. Isso a gente pode ver na frente nas aulas de JavaScript, caso a gente tenha, tá? Aí coloquei aqui, digite o seu telefone, tá? E o ID para ele vou colocar telefone também. Salvei, só para a gente fazer um teste aqui, atualizei, beleza. Então todos eles estão funcionando. Cliquei no masculino, cliquei no feminino, cliquei no e-mail, cliquei na idade, cliquei no nome, ele está indo tudo certinho, tá? Agora, a próxima parte é de mensagem. Nós temos aqui um select, tá? E nós temos aqui uma parte para a pessoa colocar a mensagem e um botão de enviar informações. Note que nós temos outro field set. Então, vou esperar acabar esse field set, vou abrir um outro. Field set, tá? Vou botar aqui uma legenda. Nesse caso aqui é mensagem, né? Aí, tudo certo. Para trabalhar agora montando esse select aqui, tá? Só para a gente fazer um teste aqui, né? Se eu salvar e atualizar, já abriu um outro aqui para gente. Tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar aqui com a parte de baixo dele. O primeiro campo vai ser assunto. Então, esse assunto, nós vamos fazer aquele mesmo esquema. Label, tá? Vou escrever aqui dentro assunto. E vou trabalhar como eu fiz com os outros itens também, tá? Class, assunto. Eita, assunto não. Form esquerdo, tá? E nós vamos fazer aqui embaixo dele, vamos enter aqui. Nós vamos colocar aqui um select. Só que só faltou o seguinte, né? Faltou aquela div que eu estava utilizando em todos, que tem uma classe formulário. Fechando aqui, indentando, que indentar é sempre importante. E vou fechar ele aqui. Esse aqui a gente vai trabalhar com select, tá? Mas mesmo assim ainda vou utilizar aquela classe que eu utilizei, que é o form
direito. Aqui faltou um Mzinho, tá? E dentro dele eu tenho que colocar as opções do meu select. Notem que nesse aqui que é o original nós temos críticas, sugestões, compras e outros. Tá? Eu vou colocar até um pouquinho menos aqui. Eu utilizo o comando option, tá? Dentro do option vou colocar aqui críticas, Ctrl Shift D, sugestões. Vou botar outros aqui também, só para a gente ter essas opções aqui bem definidas. Salvei. Quando atualizar aqui minha página, nós temos as opções aqui aparecendo, tá? E por último, e não menos importante, falta a mensagem propriamente dita. Por último não, penúltimo, que ainda tem o botão. Então vamos fazer aqui embaixo. Vou criar mais uma div com a class formulário. Vou botar aqui um label. Coloquei aqui um label. E aqui, para colocar aquele item, é um text area. Tá? Text area, o ideal é sempre colocar do outro, para não ter risco de ficar aqueles espaços em branco dentro dele. Tá? Então aqui eu posso colocar aqui mensagem. Sei lá, vou botar aqui um for também. Eu vou botar aqui MSG de mensagem. E aqui vou colocar um ID MSG de mensagem. Tá bom? Se eu salvar nesse momento, atualizar, já apareceu aqui para mim, bonitinho, tá? E eu posso também aumentar ele, até colocando colunas. Sei lá, vou botar aqui 20 colunas. Se eu salvar, atualizar, mudou nada, né? Vou botar aqui, em vez de 20, vou botar 50. Nota que ele já aumentou aqui um pouquinho o tamanho da minha área, tá? E rows, que são linhas. Rows, que são linhas. Se eu salvar, atualizar, botei 50, vai ficar enorme, já era esperado já. Tá? Mas eu não vou trabalhar com esses itens, eu vou deixar que o CSS trabalhe bonitinho com ele. Tá? É possível botar placeholder aqui também, mas vamos trabalhar com ele agora não. Por último, depois de tudo, vou colocar aqui um button, tá? E vou escrever aqui, enviar informações. Então, coloquei aqui enviar informações e meu botão já funcionou. Ainda não está bem definido como esse, mas nós vamos deixar ele aqui ainda, tá? Então, para começar, todos esses itens que a gente trabalhou até agora, a gente vai mexer com ele com o CSS. E é isso que nós vamos ver agora. Vou vir aqui agora lá no meu estilo CSS e só lembrando o seguinte, que todo field set, como tem nessa página aqui, ele não está ocupando a página toda, ele está centralizado. Então o primeiro trabalho que eu vou fazer vai ser formatar esse field set aqui. Vou vir aqui no meu estilo.css, né, que já tem algum conteúdo dentro, e vou colocar lá field set. Então, para iniciar, colocaria aqui largura, vou colocar ele com 60% da página. Só para salvar e atualizar, esse aqui é o meu, já colocou 60%, bacana. Agora a gente tem que centralizar ele. A gente vai utilizar aquele macetinho que já ensinei antes, que é o margem. Poderia botar 0 alto, mas vou botar 10 pixels, espaço alto. Salvei, já está centralizado. Já começou a ficar um pouquinho melhor o nosso trabalho. Agora eu vou separar um pouquinho mais esses itens, todos eles estão muito juntos um do outro. Utilizei a classe formulário, né, todos eles, e vou colocar aqui uma margem. Vou colocar 10 pixels apenas. Tá? Já deu uma distanciazinha legal. Agora eu vou trabalhar com os itens que estão à esquerda e direita. Vou criar aqui um form dir para os itens do formulário da direita e um form ESC para os formulários itens que estão à esquerda. Tá? Em primeiro lugar, eu vou trabalhar com aquele inline block que a gente já trabalhou algumas vezes já. Então vou botar display
inline block para um ficar exatamente debaixo do outro. Vou utilizar dos dois lados. Tá? Visualmente, a única coisa que melhorou foi aquela relação do sexo que eu falei que ia consertar e não ia demorar muito para a gente poder fazer isso. Tá bom? Agora vamos mexer com a largura dele. Tá? Então vou botar aqui uma largura para o formulário da esquerda de 20% e o da direita eu vou colocar 70%. É sempre bom deixar um espaço para que fique legal, para que fique bacana. Então atualizei, né? Já começou a dar um espaço legal. Agora o ideal seria, ó, ele está bem desalinhado, então esse item da esquerda aqui eu vou trabalhar assim com um alinhamento de texto e vou colocar ele para a direita. Então direita em inglês, right. Salvei, todos eles alinhados agora. Agora falta alinhar os itens da direita. Nota que tem algum erro aqui com a mensagem, que já vou consertar ele também. Então vamos lá. Aqui eu vou botar left. Então já tem esse alinhamento. Só não funcionou da mensagem. Provavelmente teve algum erro aqui na hora de montar ele. Aqui. O label class form direito. Então agora a mensagem ficou à direita, mas o outro lado não ficou legal. Faltou aqui uma formatação de classe também. Form esquerda. Atualizando. Não ficou bonito ainda. Vamos ver se tem alguma coisa que está errada aqui ainda. Aqui eu inverti os dois, né? Então agora já começou a ficar melhor. Só essa mensagem aqui que deveria vir para cima, né? Então vamos fazer isso também lá no meu CSS. Esse é o item da esquerda. Alinhamento vertical, vou botar top. Agora sim, já começou a ficar bem legal o nosso formulário. Para fechar nossa aula hoje, nós também temos que criar aqui a nossa página de horário, que ela não existe. Tá? Que é para montar esse item de formulário. O pessoal tem muita dúvida de como é que se trabalha com tabela, mas não é muito difícil não, tá? Vamos começar a montar aqui a página horário.php. Eu vou pegar aqui o meu contato, ou sei lá, uma página que está menor, por exemplo, de jogos. Vou copiar todo o conteúdo, tá? Vou criar um novo documento. Vou colocar aqui para ser o nosso horário. Vamos deixar apenas a seção principal, que é essa aqui, e vamos montar o nosso trabalho aqui, tá? Chamo aqui de horário.html, tá salvo, e agora atualizei e está aqui. Vamos botar a nossa tabela. Para colocar uma tabela, a gente utiliza o comando table, tá? E a tabela ela é montada da seguinte forma. Nós temos aqui uma tabela, nós temos que saber quantas linhas ele tem. Cada linha desse aqui é um TR, que uma table row, né, que seria uma linha de tabela. E nota que esse formulário aqui, essa tabela, desculpa, tem 3 colunas. Então vamos trabalhar montando ele com 3 colunas. Mas já para começar, a nossa primeira linha não tem 3 colunas, mas eu vou montar ele com 3 colunas assim mesmo. Tá? Quando for uma coluna de título, aqui montamos a primeira linha, e dentro da linha nós vamos montar 3 colunas. Quando ela for de título, a gente vai utilizar TH. Então, como é uma tabela com 3 colunas, eu vou utilizar 3 THs aqui. Tá? Aqui também é uma linha de título, então eu vou fazer a mesma coisa. Copiei e colei aqui. Só que esse de baixo tem 3 conteúdos diferentes. Vou colocar aqui. Dia da semana. Aqui embaixo, D. E aqui, até. Então, se eu já salvar esse item aqui, coloco lá dia da semana, D e até. Por enquanto, ainda não tem nem cara de tabela, mas só para fazer um teste aqui, vou colocar aqui o item border, que não se usa mais, mas só para a gente ter uma noção de como é que está ficando no momento. E nota que tem uma linha aqui que não tem nada, e a outra linha tem dia, semana e até. Próxima linha está aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como se fosse um horário de funcionamento da loja. Não vou fazer todas as linhas, mas eu vou fazer pelo menos mais uma aqui.
para vocês. E aqui a gente vai fazer o seguinte, não vai ser TH, vai ser TD, porque já é um conteúdo mais comum para ele. Vou escrever aqui segunda, de 8 às 18, só para fazer um teste mesmo. Tá bom? Salvei e já foi feito o meu conteúdo aqui. Então, por enquanto, nossa tabela tá andando. Aqui eu só tenho um conteúdo dentro dessa minha parte aqui, que é o horário de atendimento ao público. Então, vou colocar aqui, horário de atendimento ao público. Se eu salvar e atualizar aqui a minha página, olha como é que ficou. Ficou como se fosse na primeira coluna apenas. Mas eu quero mesclar, eu quero misturar essas três colunas. Então, para fazer isso, eu utilizo um comando chamado cospan e coloco quantas colunas, essa coluna vai fazer parte de quantas no total. São 3, então eu boto o número 3 aqui. Mas eu vou ter que apagar esses dois THs que tem aqui. Salvei, atualizei, já funcionou, certo? Agora falta só aquela inserção no CSS para poder ficar bem bonitinho nossa formatação. Vou vir aqui no CSS e vou começar a trabalhar com ele. Por exemplo, o objeto table. Em primeiro lugar, vamos retirar aquela borda que nós colocamos na mão lá, que isso aqui não se usa mais. Tá? Vou salvar aqui, atualizei, ficou sem a borda. A gente vai colocar a nossa border aqui. Ó. Border. Eu tenho que colocar o estilo da borda, vou colocar sólido, 1 pixel, e vou colocar a cor preta nele. Né? Preto é ausência de cor, 000. Certo. Então já começou a ter uma borda em volta dele. Depois a gente faz as outras bordas aqui também. Essa outra borda, já para poder fazer logo de uma vez, vou colocar dentro do TR, dentro do TD e dentro do TH. O conteúdo, como é o mesmo, vou só copiar e colar. Tá? Então, quando faz isso, ele já colocou minha borda lá. Vamos centralizar aqui. Margem, 0 alto. Centralizamos já o nosso conteúdo. Vou colocar 10 pixels. Tá? Vou dar uma distânciazinha, acho que 10 ainda ficou pouco, vou colocar 30. Beleza, já deu um espacinho bem legal entre o menu e entre o footer aqui também. Aí, poxa, Rafael, você fez aquela parte ficar azul, o restante ficou meio colorido. Não tem problema. Como eram os títulos, eu posso vir aqui no TH, que é a minha parte de título, e coloco aqui background color e coloco um azul. Não tem problema nenhum. Fiz aqui e já ficou, só que esse azul ficou horroroso. Aí já começa a melhorar um pouco. Então assim a gente vai montando a nossa tabela. Para finalizar, eu acho que até o conteúdo aqui deveria ter um page, né, que é aquele espaço interno melhor. Vou colocar aqui 10 pixels. Beleza, acho que já ficou quase bom. Mas acho que 5 ficaria melhor, tá? Para uma distância tão grande. A partir daí é só preencher o resto das informações com os outros dias da semana. Na aula extra daria algumas dicas de como é que faz isso, tá bom? Até a próxima, pessoal!